6 estratégias para acelerar o seu metabolismo. Será que eu tenho metabolismo lento? Você faz essa pergunta também? Então fica aqui no vídeo que a gente vai te explicar tintim por tintim. Oi pessoal, meu nome é Ariane, eu sou endocrinologista. Meu nome é Laísla, eu sou nutricionista e você está no nosso canal, o canal MAP Muito Além do Peso. Aqui a gente bate um papo sobre saúde, dieta, alimentação, emagrecimento e, como o nome já diz, né, Laísla? Nós vamos muito além do peso. Metabolismo. Gente, o que é metabolismo? Quanta gente vem falando, né? Meu metabolismo é lento, meu metabolismo é acelerado. Nossa, porque fulano tem um metabolismo muito acelerado, mas que raios é o metabolismo? Olha, eu acho que quem tem propriedade para falar isso é você, endocrinologista e metabologista, que é a sua especialidade. Então conta para nós, amiga, Então, o que é? Vamos lá. Vamos tentar resumir uma coisa que é bem complexa, tá, pessoal? Então, assim, o metabolismo são as reações que acontecem no nosso corpo, desde formação das estruturas, acúmulo de energia, usar essas energias, fazer estoque da energia de gordura, de carboidratos, tá? Então, todas essas reações que vão acontecendo no nosso corpo é o que a gente chama de metabolismo. Então, é um conjunto de bastante coisa. Enquanto a gente está vivo, a partir do momento que você tem as suas células, a sua formação, você começa, né, já esse metabolismo, essas reações químicas. Exatamente. E isso vai acontecer até você morrer. O dia que você morre é quando para totalmente o seu metabolismo, as suas reações químicas. Exatamente. E é interessante que o nosso metabolismo ele é dividido em 2 tipos, né? Exatamente. O anabolismo e o catabolismo. Muita gente ouve anabolismo e lembra de anabolizantes, mas tem que entender que anabolizar é a mesma coisa que criar, formar, crescer, né? E tá acontecendo isso no nosso corpo a todo momento, replicação celular, e principalmente quando a gente é novinho, né? Criança. Exato. Uma criança tá em constante É anabolismo. a fase principal da nossa vida de anabolismo, né? Então, hoje, até dá pra gente usar o termo anabolizante para vocês lembrarem que anabolismo é tudo isso que está formando tecidos, né? As pessoas que usam substâncias anabolizantes na tentativa de crescimento de algum tecido específico, no caso, o tecido muscular. Então, essa é uma reação que acontece já no nosso corpo e que a gente precisa dela, inclusive, né, para ficar vivo. E na verdade, assim, se você estiver aumentando o seu peso em gordura, você também está anabolizando. Você está crescendo Exatamente. algumas células, mas são as células de gordura. Exato. Né? Então é bom. Por outro lado, a gente tem as reações de catabolismo, que é quando a gente faz as quebras de tecidos, de substâncias para gerar energia. Enfim, varia bastante, né? E de acordo com a fase da vida, a gente pode ter mais catabolismo ou menos. Um exemplo, por exemplo, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma tendência já de ter um catabolismo da parte muscular, já propriamente pela idade. Até por um fator de proteção, né? Porque os nossos órgãos já não estão novinhos em folha para dar conta de um metabolismo mais alto. E quando você está emagrecendo, que você resolve emagrecer, você também está catabolizando aquele tecido. Então é bom entender, né, essa diferença. Lembrar que o metabolismo é o conjunto de transformações que está acontecendo no seu corpo. E tem gente que reclama muito, né? Meu metabolismo é lento, as minhas reações estão mais lentas. E justamente elas associam isso principalmente ao engordar, né? Eu tô com metabolismo lento, qualquer coisa que eu como eu já engordo, eu não consigo metabolizar direito, né? Não é dessa forma, amiga? Você escuta muito isso, né? Exatamente, muito. E assim, a gente tem que entender que vai ter essas diferenças ao longo da vida. Então, quando a gente é mais novo, é como se o nosso metabolismo fosse mais acelerado, porque pense só, a gente está crescendo, então a gente está formando músculo, formando pele, formando cabelo, formando dente, formando ossos, formando tudo. Então, isso vai ter uma necessidade, uma demanda de gasto de energia maior. Então, as crianças, né? E também a gente é muito mais ativo quando é criança, né? Com certeza. Gasta mais energia nesse sentido. A gente tem um metabolismo mais acelerado, digamos assim. É natural ocorrer um declínio, uma redução desse gasto energético ao longo da vida, tá? E aí, quando a gente chega na fase adulta, vai ter uma redução. E lá na terceira idade, ainda mais, justamente nesse preparo do nosso corpo para o envelhecimento, porque pensa só no coração, ele está lá há 60 anos funcionando, né? Então, ele não tem mais o mesmo vigor
do que quando você tinha 10. Então, essa adaptação até é necessária para a nossa sobrevivência, tá? Então, uma coisa importante, o metabolismo é essa coisa toda complexa, a gente tem reações de formação e de destruição, e a gente tem como favorecer esse ambiente para melhorar o nosso gasto de energia, e a gente vai falar sobre isso justamente agora para você entender o que você pode fazer para ajudar o seu metabolismo a funcionar melhor. Porque o metabolismo, como você disse, ele vai se manter praticamente igual até por volta dos 60 anos. Então, se você reclama do seu metabolismo já ser mais lento, nós temos aqui algumas dicas, algumas estratégias que você pode aplicar para melhorar isso a partir de agora. Exato. Primeira coisa que é importante você fazer, quero saber aí se isso você já ouviu em algum lugar, se você já aplica isso. Comer proteína em todas as refeições. Por que, Laísla, que é importante a gente ter proteína? Primeiro, porque a proteína ela tem um custo metabólico mais alto do que os outros nutrientes. Então, quando você come carboidrato ou gordura, você vai ter gasto para digerir. Mas a proteína é o macronutriente que a gente mais gasta energia na digestão. Então, você consumir proteína no café da manhã, no almoço, no jantar, e se puder colocar também nos lanches, é ótimo. Você ajuda o seu organismo a gastar mais energia quando ele está digerindo esse nutriente. Exatamente, isso é fundamental. O segundo ponto que a proteína vai ser importante, né, é porque ela é importantíssima na formação do tecido muscular, que é um tecido que tem um gasto de energia um pouquinho maior no repouso, tá? E ainda mais se você for fazer um exercício, né, para mexer 25 quilos de massa magra, você gasta um tanto de energia. Para mexer 30 quilos de massa magra, vai ser um gasto um pouquinho maior. Então, ter esse aporte de proteínas adequado e favorecer o aumento de massa muscular são coisas ótimas para melhorar o seu metabolismo, ainda mais se você for pensar no envelhecimento. Você vai ter um pouquinho mais de massa magra ali, evita a sarcopenia, que é algo muito ruim para a nossa saúde, que é essa redução do músculo, e ajuda a manter um metabolismo aí um pouco mais ativo. Se você comparar o tecido muscular com o tecido de gordura, adiposo, o tecido muscular ele tem um gasto muito maior de energia. E já o tecido adiposo, ele vai ser um tecido de maior reserva, ele vai gastar menos energia. Então, ter mais massa muscular do que gordura é favorável para você deixar o seu metabolismo mais acelerado. Aí, como que eu faço para melhorar a minha massa muscular? Primeiro, o aporte proteico, né? Proteína é fundamental para melhorar a massa muscular. E os treinos contra-resistidos, que são treinos de força, musculação, né? Então, você fazer esse treinamento é fundamental para desenvolver essa massa muscular e melhorar o seu metabolismo. Exato. Terceira coisa que você pode fazer, associar um aeróbico, uma atividade aeróbica. Pode ser um aeróbico mais leve, moderado ali em jejum, ou uma atividade de alta intensidade, que é aquele treino HIIT, que é famoso, aí com alimentação, porque isso ativa algumas substâncias, algumas organelas lá que a gente tem dentro das células, que chamam mitocôndrias, que são responsáveis pelo gasto de energia dentro da célula. Então, se a gente faz isso por meio dessa atividade aeróbica, seja em jejum ali mais leve e moderado, ou com uma atividade mais intensa, a gente favorece a formação dessas mitocôndrias que melhora esse gasto energético celular. Então, é uma maneira muito legal também, né, Laísla? Isso. Quando a gente compara um aeróbio em jejum de um aeróbio alimentado, o gasto seria o mesmo. Você não emagrece mais por fazer um aeróbio em jejum. Mas o aeróbio em jejum já está comprovado com vários estudos científicos que o aeróbio em jejum ele faz com que você tenha biogênese mitocondrial, que é o aumento das mitocôndrias, que são justamente essas organelas. Essa organela, mitocôndria, ela é a produtora de energia da célula. Então, você aumentando mitocôndrias na sua célula, você deixa o seu metabolismo mais flexível, você aumenta a sua flexibilidade metabólica. O que é a flexibilidade metabólica? É o seu corpo, ele conseguir oxidar, usar tanto a gordura quanto o carboidrato como fonte de energia. É quase como se fosse o carro flex, tá? Ele usa um combustível, Exato. Outro combustível, isso fica mais fácil para o corpo mudar do álcool para gasolina, entendeu? Então, isso é bem bacana, né? Como uma estratégia para deixar o seu metabolismo
mais aceleradinho aí. Isso, e segundo os estudos, isso acontece tanto no aeróbio em jejum quanto no HIIT. Mas o HIIT é um tipo de exercício de alta intensidade, intervalado, que a gente faz quando está alimentado, aí não no jejum. Isso aí. Outro ponto importantíssimo que você tem que fazer. Esse não dá pra pular, né, Laísa? Não, esse é fundamental. Assim, e eu sei que você não tá fazendo isso certo aí, porque vemos no dia a dia. Tomar a quantidade adequada de água, hidratação. Por que, Laísla, é importante? Porque as reações químicas do nosso corpo, elas acontecem em meio aquoso. Então, assim, se você quer ter o seu metabolismo acelerado, você tem que tomar água. Isso é básico. Você não é um cactus, coração. Toma água, tá bom? Então, água sempre. Um outro ponto que é importante, quinta dica, ter uma rotina. Por quê? Nós temos vários hormônios que, dependendo do horário do dia ou da noite, tem maior ou menor produção. E isso é justamente para sinalizar alguns genes que a gente tem, que a gente chama de genes do relógio, e que cada vez mais a gente conhece sobre eles. E eles têm uma influência muito importante de acordo com esse respeito ao ciclo circadiano que a gente chama, que é a secreção desses hormônios de acordo com o horário do dia, claridade ou noite, tá? Então isso é uma coisa super importante, né, Laísa? Se você quer que o seu metabolismo funcione adequadamente, você precisa se organizar a sua rotina, você precisa ter rotina, você precisa sinalizar, tanto para os seus hormônios, para os seus genes clock, né, o gene relógio, o que está acontecendo naquele momento. Então, se a tua rotina está toda bagunçada, vai ser muito difícil o seu metabolismo funcionar adequadamente. Numa né? boa, exatamente. Então, precisa regularizar o horário de refeição, o horário que você vai deitar, o horário que você vai levantar. Isso tudo está relacionado a um metabolismo mais eficiente. Exatamente. E por último, e de modo algum menos importante, é super importante esse último ponto. A maioria das pessoas, além de não fazer esses pontos todos que a gente falou, acabam consumindo muito mais calorias do que o seu corpo gasta. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. A gente precisa aumentar o gasto de calorias e diminuir o consumo de calorias. Porque o que tiver sobrando, o nosso corpo gasta. Imagina que bom se fosse assim com o nosso carro. Você colocou muita gasolina, não gastou toda a gasolina, ele vai guardar aquela gasolina ali para ele. No nosso corpo não funciona assim. No carro não funciona, mas no corpo funciona dessa maneira. Então, se você consumir muito combustível, ele vai guardar. Então, muitas pessoas acham que o metabolismo está lento, mas é porque o consumo de calorias está muito alto. Eu vejo pessoas por volta dos 30 anos que você não tem uma diferença metabólica dos 20 para os 30 considerável. A principal diferença é porque quando você era mais jovem, você saía para festa, você encontrava amigos, você era muito mais ativo. Você às vezes nem percebe isso, você tinha muito mais atividade do que agora. Então, hoje em dia, você está mais caseiro, você se mexe o mínimo possível. Então, às vezes, essa diferença do metabolismo que você pensa que é redução metabólica é simplesmente redução do seu nível de atividade física. Atividades cotidianas ali, andar a pé, subir uma escada, coisas básicas ali do dia a dia, não necessariamente exercícios físicos, que em geral também quando a gente é mais jovem tende a fazer um pouquinho mais. Mas são essas as dicas que a gente separou. Se você aplicar, a gente quer saber aí, né, se der certo aí para acelerar um pouquinho o seu metabolismo, essas diquinhas rápidas que a gente passou. E se gostou do vídeo, né, Laísla, já sabe. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações, ative o sininho, deixa seu like e compartilhe, porque todo mundo deve saber, deve aprender como acelerar o seu metabolismo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!